Aleluia. O Senhor está aqui. E nós podemos sentir a sua presença. Deus tem algo para ministrar aos nossos corações nessa noite. Deus tem algo para falar comigo e com você. Seja boa terra agora. Diga: Deus, fala comigo. Eu quero sair daqui cheio da tua palavra. Eu quero sair daqui transformado pelo poder da tua palavra. Tenha liberdade, Senhor, de falar conosco. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, no nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: a palavra que veio do Senhor a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a obra sobre as rodas. Glória a Deus. Pode sentar no nome do Senhor Jesus. Quando nós lemos esse texto muito conhecido, nós sempre pensamos em nós, no barro. O que Deus é capaz de fazer com barro. Mas nessa noite eu quero chamar a sua atenção, não para o barro, mas para o oleiro. Aquele que trabalha o barro, aquele que tem a capacidade de transformar barro em algo útil, em um vaso que vai servir e vai ter uma utilidade. Então eu quero que você se concentre hoje no trabalho do oleiro. Aqui nós temos o trabalho de um oleiro. Esse jarro foi feito com certeza por um oleiro, um trabalho artesanal feito com as mãos de um oleiro. E quando nós olhamos, quando Deus se coloca como essa figura de oleiro, porque o Senhor diz que nós somos o barro e Ele é o oleiro. Então a figura que Deus apresenta para mim e para você nessa noite é essa: eu sou o oleiro. Repitam: Deus é o oleiro. E todo oleiro, ele tem o seu lugar de trabalho. Deus falou: Jeremias, desce até a casa do oleiro. Então o oleiro tem um lugar onde ele trabalha, um lugar específico. O lugar onde o oleiro trabalha é importante. E da mesma forma, Deus também tem um lugar onde Ele trabalha. E nós muitas vezes pensamos que a igreja é a casa do oleiro, mas aqui não é a casa do oleiro. Aqui é simplesmente o acesso à casa do oleiro. Quando você entra na igreja, você está a um passo de descer à casa do oleiro. Porque aonde Deus trabalha é na dimensão do sobrenatural. É onde o homem não consegue entender, onde Ele faz coisas que nós, como seres humanos, não compreendemos. É onde Ele nos transforma, é onde Ele nos muda. Então não é esse ambiente aqui da igreja. Aqui te dá acesso a você descer para a casa do oleiro. É o lugar onde nós temos livre acesso à manifestação da presença de Deus. Ir até a casa do oleiro é entrar na presença de Deus, ou seja, é ultrapassar o limite do véu, é ir além, é querer um pouco mais do que simplesmente vir à igreja assistir um culto num domingo à noite, porque talvez alguém te convidou, ou porque você tem que cumprir um compromisso com a sua religião. Não, ir à casa do oleiro é mesmo quando você vem à igreja, mas você não se limita a ouvir os hinos, você não se limita a ouvir a palavra, você deixa a palavra tomar conta da sua vida. E durante os louvores, você sai da dimensão do homem e começa a entrar na dimensão do Espírito. Então seu coração é cheio do poder e da glória e da graça do Senhor. O oleiro tem um lugar onde ele trabalha, e Deus trabalha na sua dimensão. Porque é ali que nós somos moldados, transformados, quando nós entramos na dimensão de Deus. Esse jarro só foi feito porque ele estava no lugar onde o oleiro estava. Se ele não estivesse lá, seria apenas barro. E nós, quando não estamos na dimensão de Deus, nós somos apenas barro.
Não representamos nada, não servimos para nada, mas quando nós adentramos a casa do oleiro e ele coloca a mão no barro, ele nos torna uma pessoa útil. Eu libero uma palavra profética sobre a sua vida. O Senhor te trouxe aqui hoje para colocar as mãos em você, e como oleiro ele vai fazer de você um vaso útil. Mas eu preciso ir aonde o oleiro está. Deus falou: Jeremias, desce à casa do oleiro. Ele não disse: oleiro, vai lá onde está o profeta. Não, ele tinha que ir até onde estava o oleiro. E da mesma forma nós precisamos ir até onde está o Senhor. Nós não podemos nos contentar em simplesmente conhecer Deus de ouvir falar. Nós queremos algo mais, temos que desejar algo mais. Temos que entrar nessa dimensão de Deus, para que Ele, como oleiro, possa trabalhar na nossa vida. E nessa noite Deus está dizendo para você: ei, hoje eu te trouxe aqui para você conseguir entrar aonde eu trabalho e transformo vidas. Porque Deus te trouxe aqui para transformar a sua vida. Amém? Fala quem está pertinho de você: hoje Deus transforma você. Mas você não vai ficar simplesmente olhando. Você vai entrar, vai para o lugar de trabalho do oleiro. Talvez você já entrou em tantas igrejas, talvez você já assistiu tantos cultos, mas a sua vida continua do mesmo jeito. As coisas não mudam, a sua vida não avança, você não realiza nada, fica perdido, sem direção. Mas quando você entra e vai aonde o oleiro trabalha, ele transforma e muda a sua vida de tal maneira que você sai realmente preparado para ser cheio, mas cheio da graça, da unção e do poder de Deus, e fazer diferença lá fora. E Deus começa a usar você como instrumento de poder. Quer ser instrumento de poder de Deus? Tem que ir aonde o oleiro trabalha. Tem um lugar específico, e o oleiro trabalha só no seu lugar específico, e Deus trabalha na sua dimensão. Por isso que nós precisamos ir aonde o Senhor está trabalhando. Precisamos ter um acesso à presença de Deus. Lá na cruz, quando Jesus disse: está consumado, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, e nós tivemos agora livre acesso ao Santo dos Santos, ou seja, a dimensão onde Deus trabalha. Você pode entrar nesse lugar. Você tem livre acesso a esse lugar, onde Deus trabalha as nossas vidas. O oleiro tem um lugar de trabalho, e nós precisamos entrar nesse lugar onde Deus trabalha. O oleiro, ele conhece a matéria-prima do seu trabalho. No Salmo 103, no versículo 14, o salmista diz que o Senhor conhece a nossa estrutura. Ele lembra de que nós somos pó. Deus sabe com o que Ele está mexendo. Quando o oleiro pegou esse jarro e pegou o barro e começou a trabalhar esse barro, ele sabia com o que ele estava mexendo. Ele conhecia a estrutura do barro, ele conhece a essência do barro. Da mesma maneira o oleiro, o Senhor, ele conhece a minha estrutura, conhece a sua estrutura, conhece a minha essência, conhece a sua essência, conhece as nossas imperfeições, as nossas fragilidades. Ele sabe a matéria-prima que ele tem nas mãos. Deus sabe quem você é. Deus sabe o que nós sentimos, o que nós pensamos, o que nós queremos. Deus conhece os segredos mais íntimos do nosso coração. Deus, como oleiro, conhece o que está nas mãos dele. E eu digo para você nessa noite: ei, você pode ficar nas mãos desse oleiro que conhece toda a sua estrutura de vida. Ele sabe com quem está mexendo. Deus sabe o que vai fazer com você. Deus sabe o que Ele pode fazer da sua vida. Deus sabe o que Ele vai realizar através da sua vida. Ele conhece a sua estrutura. Não desanime. Deus conhece você. Até então, isso aqui era só barro, mas agora é um jarro. Talvez você se sinta só barro, mas eu profetizo sobre a sua vida: hoje você sai daqui um jarro, um vaso para ser usado nas mãos do Senhor. Porque o Senhor conhece a sua estrutura. Ele sabe do que você é formado, porque foi Ele quem criou você, foi Ele quem preparou você. Alegre o seu coração, Deus te conhece. Sabe quando você está muitas vezes ali se sentindo um nada, barro, só barro, pó. Mas Ele sabe quem é você. Ele é o oleiro, e Ele quer trabalhar na sua vida de uma maneira especial. Deus conhece a nossa estrutura,
Ele conhece a matéria-prima com que ele trabalha. Escute bem, você é importante para Deus. Amém? Fala porque Deus fala, Deus te conhece. Pastor, sou nada. Mas o nada na mão de Deus vira tudo. Quando o oleiro pegou o barro para fazer esse vaso, não era nada. Mas olha no que ele se tornou. E assim a sua vida nas mãos de Deus. Pode não ser nada hoje, mas na autoridade que há no nome de Jesus, hoje você sai daqui sendo alguma coisa no nome do Senhor. Porque o oleiro conhece a matéria-prima. Talvez para os outros você não representa nada. Talvez para os seus familiares você não é ninguém. Talvez para os seus amigos você não vai chegar a lugar nenhum. Mas o oleiro conhece você. Ele sabe de que você foi formado. Ele sabe de que você foi feito. Porque a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O Senhor conhece a sua essência. É o oleiro. E nós precisamos permitir esse agir do oleiro na nossa vida. O oleiro tem habilidade e sensibilidade com o barro. Imagine você, o oleiro que fez esse jarro. Que habilidade! Como pegar um barro mole e conseguir transformar num jarro como esse. Mas ele tem habilidade. Da mesma maneira o Senhor, como oleiro, tem habilidade. Quando Deus nos toca, Ele sente as nossas imperfeições e as nossas fragilidades. A mão do Senhor é poderosa para tocar na minha e na sua vida. E quando Ele vai nos moldando, Ele vai vendo o que está errado, o que está nos atrapalhando, e então Ele vai nos transformando. Por isso que a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Ei, as mãos do oleiro vão ser colocadas em você nessa noite, meu filho, e Deus vai transformar você de glória em glória. Ele tem habilidade para isso. Ele tem sensibilidade. E vai nos moldando conforme a sua boa, agradável e perfeita vontade. Esse vaso foi feito de acordo com a vontade do oleiro que colocou as mãos nele. E assim é com a minha e a sua vida. O Senhor